Shalom, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. E aí vamos para mais um café pastoral, que Deus possa falar ao teu coração e que seja um dia muito abençoado para você, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, né? Algumas escolas estão retornando agora. E peço a Deus que Deus proteja você, sua família, e faça o mesmo com a minha, em nome de Jesus, né? E nós vamos nessa jornada aí, estudando a palavra, meditando na palavra. Se você está no nosso canal do YouTube, você pode aí deixar seu comentário. É muito importante você deixar seu comentário. Se não está inscrito, faça a sua inscrição e participe com a gente dessa caminhada aí, dessa jornada. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você está pelo Instagram, da mesma forma, ou se está assistindo no Facebook, ou no WhatsApp, enfim, da forma que você estiver assistindo, participe. É muito importante o seu comentário, você deixar uma palavra aí de vida para nós também, para que possamos crescer juntos, né? Como já falamos. Eu quero hoje compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus e alguma coisa que Deus colocou em meu coração. Ontem eu fui fazer uma visita com alguns amigos de infância, a um outro amigo de infância que era daquele grupo que tínhamos, né, na infância e adolescência, e foi uma visita tão agradável a esse nosso irmão em Cristo. Foi algo que há muitos anos nós não fazíamos, e como que é interessante a gente perceber como as pessoas enfrentam lutas e elas, no meio dessas lutas, ainda encontram alegria, ainda encontram prazer. Mas qual é o segredo delas viverem dessa forma? Eu quero compartilhar com você hoje alguma coisa a respeito disso. Quando a gente lê a Bíblia, o que nós vemos? Nós vemos muitos homens e mulheres que eles se tornaram extremamente prósperos, né? Eu quero só explicar a você o que é extremamente próspero, o que é prosperidade no modo de ver. É o suprir de Deus em todas as nossas necessidades. Não se trata de riquezas, porque riquezas, a Bíblia diz que Deus dá a quem Ele quer. E riquezas também as pessoas podem conquistar. Eles trabalham, eles estudam, eles são empreendedores, e essas riquezas podem vir através de sabedoria, através da prosperidade que Deus lhe concedeu. Agora, essa prosperidade que vem do alto, que todos nós servos de Deus temos, é esse suprir de Deus em nossas necessidades. Não significa que não vamos passar por lutas, mas Ele irá nos suprir em todos os momentos. Isso, ao meu modo de ver, é a prosperidade do Senhor. E aí, o que nós víamos com essas pessoas? Sempre víamos Deus falando o seguinte, ou a Bíblia falando o seguinte: Deus andava com eles. Quer ver um dos exemplos que temos? É o de Davi. Temos muitos exemplos, mas lá no no 2 Samuel capítulo 5, versículo 10, diz assim: diz que ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Assim como o exemplo de Davi, temos outros exemplos onde é revelado o segredo de vitórias e conquistas na vida desses irmãos nossos em todos os níveis. E o segredo era sempre a presença de Deus, sempre a presença de Deus. Nós às vezes temos ideias um tanto equivocadas sobre a ação de Deus em nossas vidas. Isso acontece muito, principalmente quando nós estamos enfrentando lutas e sofrimentos. Quando a gente está enfrentando uma guerra, uma batalha, às vezes temos umas ideias um pouco equivocadas e a gente não sabe exatamente como lidar nessas situações ou como definir essas situações. Nós ficamos um pouco que perdidos e por vezes a gente até anula a presença de Deus e começamos a falar: o inimigo está fazendo isso, o inimigo está fazendo aquilo, como se Deus não estivesse conosco, como se Deus nos abandonou, né? Ele não cuida de nós, como Deus não está cuidando de mim, agora é o inimigo que está me atacando, né? Deus permite lutas sim na nossa vida, mas Ele nunca nos abandona. E aí você começa a fazer algumas perguntas: será que Deus não se importa? Será que Deus não está conosco? Será que o nosso inimigo está reinando sobre nós e tem o domínio da situação que eu estou passando agora? Será que estamos sendo castigados por alguma coisa? Será que a nossa fé enfraqueceu? E a gente começa a pensar sobre isso e às vezes pensamos até o seguinte: onde foi que eu errei? Onde está meu erro? Sim, cometemos erros, mas esses questionamentos vêm à nossa mente diante de todas as lutas e provações que passamos. A teologia da prosperidade, na verdade, trouxe uma ideia muito equivocada a respeito da palavra de Deus, que quando nós não estamos desfrutando de riquezas, de saúde plena, de alegria plena, é porque, na verdade, não estamos vivendo na presença de Deus, é porque nós estamos em pecado. E nós sabemos que isso é um
equívoco bíblico, isso não existe na Bíblia. Será que Deus não estava ao lado dos nossos irmãos? Os primeiros cristãos, quando eram lançados na arena para diversão ali dos romanos, onde eram comidos por leões por não negarem a Jesus, será que Deus não estava com aqueles irmãos? E a gente começa a pensar exatamente isso. A maioria das pessoas que se dizem cristãs ou cristãos, o que acontece com essas pessoas? Eles negam a sua fidelidade a Deus, às vezes diante de comportamentos que são equivocados, que são contrários aos princípios da palavra de Deus. Na verdade, estão preferindo os manjares do mundo e não a ceia do Senhor. E como que a gente aprende sobre isso? Eu estava ouvindo uma notícia de irmãos nossos em Cristo que foram mortos no Quênia, quando um grupo islâmico entrou no ônibus e os ameaçou de morte, e eles tinham que falar alguns textos do Alcorão, e por não saber os textos do Alcorão, eles eram mortos. Por quê? Porque eram cristãos. E eu pergunto a você, Deus não estava com esses irmãos lá no Quênia naquele dia? Será que não estava? Eu não estou pregando aqui uma teologia do derrotismo, que você só verá Deus no derrotismo, nada disso, mas eu pergunto qual o segredo de vivermos contente em toda e qualquer circunstância? Será que existe algum segredo para isso? Eu quero ler Filipenses com você, Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13. Olha só o que Paulo diz na palavra de Deus. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Por vezes, usamos essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece, para usar como meio de conquistar alguma coisa, de viver alguma coisa, sempre na área positiva, sempre na área de conquistas. Mas quando estamos também vivendo um momento de lutas e provações e guerras e doenças que acontecem na nossa vida às vezes de forma inesperada, nós achamos que Deus nos abandonou. E Paulo está dizendo de forma bem clara, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E é uma grande batalha aprendermos a viver contentes. Não estou dizendo que você vai sair por aí rindo de toda a situação que você está enfrentando. Por quê? Porque você vai sentir dor, você vai chorar, você vai sorrir. Tem irmãos que eles revelam seu caráter no momento da dor. Tem outros que revelam seu verdadeiro caráter no momento que estão bem. Eles deixam Deus de lado e vão viver a sua própria vida. Mas Paulo, ele deixa para nós esse exemplo. E esse aprendizado com a vida, ele é certamente um processo. Você não aprendeu a viver contente simplesmente do dia para a noite. Você vai aprender a viver contente diante de tudo aquilo que você vai enfrentar na vida, sejam coisas boas ou coisas ruins. Aí você vai saber o segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, há situações da vida, como eu já disse anteriormente, que acontecem de maneira inesperada. Mas quais os segredos para vivermos contente em toda e qualquer situação? Quais são esses segredos? O que eu preciso fazer para viver contente em todas as situações, em quaisquer situações? Como falei anteriormente, viver contente não significa que você não vai estar triste, que você não vai sofrer, que você não vai chorar, mas sim que apesar das situações difíceis, você vai manter a sua fé em Deus. Então vamos ver esses segredos? Eu quero deixar com você hoje o primeiro segredo. E o primeiro segredo é manter seus olhos fixos em Cristo. O que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele fala simplesmente para nós mantermos olhos fixados em Jesus. Esse é o primeiro segredo para você se manter contente em toda e qualquer situação. Quando você tira o foco das situações contrárias, tira o foco das situações que você está vivendo e mantenha sempre o seu foco na pessoa de Jesus. E você vai descobrir algo muito interessante. Como que os problemas e as lutas têm o poder de nos aproximar de Deus. Jó aprendeu sobre isso. Jó enfrentou lutas, Jó enfrentou batalhas, que eu não preciso citar aqui para você.
até mesmo o julgamento dos seus amigos, até mesmo o julgamento da sua esposa, e ele teve que enfrentar tudo aquilo. Mas no final do livro de Jó você encontra Jó dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Esse é o poder que esse problema que você esteja enfrentando tem para a tua vida e para a minha vida, quando enfrentamos alguma coisa, nos aproximar de Deus. E às vezes até o bem que recebemos, não podemos deixar Deus de lado. Às vezes esquecemos do Senhor, mas nesse momento Deus está tratando com você. Você não vai conhecê-lo como Deus da igreja que você frequenta, você vai conhecê-lo como Pai, porque você é filho de Deus, filha de Deus. Que Deus te abençoe, que te dê um dia muito abençoado. Quero deixar um convite para você para amanhã. Convide outras pessoas, nós vamos ter uma live no Facebook com o apóstolo Evandro Amorim, e ele é psicólogo, psicanalista, pastor, teólogo, professor, tem uma vasta experiência no tema que vamos falar, que é depressão. Esse assunto é um assunto muito sério e ele vai estar falando conosco a respeito desse assunto. Faço seu convite a você amanhã, dia 22, às 20 horas, ok? Essa quinta-feira, no nosso perfil ali no Facebook. Deus te abençoe, shalom e até amanhã.